Voltamos com a notícia de frente. Agora vamos falar então de CPI, gente, CPI da Covid. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, prestou depoimento na CPI da pandemia. Ele negou atritos com a China, que é um importante fornecedor de vacinas e também da matéria-prima dos imunizantes, e disse que o Itamaraty cumpria as orientações do Ministério da Saúde. Confira na reportagem. Ao negar que tenha criado problemas com a China, o ex-ministro foi contestado por vários senadores. O senhor escreveu um artigo, esse artigo que Vossa Excelência chama de comunavírus, e há pouco o senhor disse para o relator que não teve nenhuma declaração. Tem várias declarações. O artigo que eu escrevi, se não me engano, em abril de 2020, quando eu uso o título comunavírus, e a leitura do artigo deixa isso claro, é uma referência não ao coronavírus, mas aquilo que um autor marxista, Slavoj Zizek, cujo texto eu analiso no meu artigo, qualificou como um vírus ideológico. O senador Flávio Bolsonaro saiu em defesa de Araújo. E aí se demoniza quem fala que é vírus chinês, mas são as mesmas pessoas que não se incomodam em dizer, né, que quando houve uma cepa imputada ao Brasil, sem nenhuma também garantia de que essa cepa se iniciou aqui no Brasil, não tem nenhum pudor em dizer que é a cepa brasileira. Então não é ofensa. A senadora Cátia Abreu, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, atribuiu a falta de vacinas à inabilidade política do chanceler. Hoje nós estamos nas mãos dessas pessoas que o senhor apoiou e ajudou a atacar com tanta força na porta, humilhando e pedindo vacinas. Ernesto Araújo negou que as críticas ao país asiático tenham atrasado o envio de insumos para a produção de imunizantes ao Brasil. Eu jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia, de modo que os resultados que nós obtivemos durante a pandemia, na consecução de vacinas e em outros aspectos, eles decorrem de uma política externa que foi implementada de acordo com nossos objetivos, mas que não era uma política de alinhamento automático, como ficou claro isso na nossa participação na COVAX, e nem uma política de enfrentamento com a China. A decisão do governo em optar em setembro por receber do consórcio COVAX Facility apenas 35 milhões de doses, em vez das 176 milhões que estavam disponíveis desde abril, segundo Ernesto Araújo, foi uma orientação do Ministério da Saúde, naquele momento comandado pelo general Eduardo Pazuello. Essa decisão não foi minha, não foi do Ministério das Relações Exteriores, foi uma decisão do Ministério da Saúde, dentro da sua estratégia de vacinação. Quem foi o responsável, especificamente, pela decisão de aderir ao consórcio, mas permanecer no mínimo de 10%? Bem, a decisão de aderir ao consórcio foi tomada em coordenação. Ernesto Araújo confirmou que tanto o Ministério da Saúde como o presidente Bolsonaro pediram que ele intermediasse na Índia a compra de cloroquina para tratar a doença. Então houve a participação do presidente da República? Sim. O depoimento de Ernesto Araújo esquenta o de amanhã, do ex-ministro Eduardo Pazuello. Isso porque o ex-chanceler disse várias vezes que cumpria orientações da saúde. Pazuello conseguiu um habeas corpus no STF para permanecer calado quando questionado sobre algo que o incrimine. Por sua vez, ele é obrigado a dizer a verdade sobre terceiros. Na avaliação da maioria dos senadores, o depoimento de Ernesto Araújo deixa Pazuello em uma situação desconfortável. Esse é o destaque do Haroldo, mas você queria falar só dizer o seguinte, não é? Foi um depoimento mentiroso, escandaloso, vergonhoso, e eu queria fazer uma pergunta, né? Que eu fico em dúvida aqui. Cadê os corajosos? Cadê eles, né? Eles que falam grosso, né? Que esculhambam a China, que esculhambam a Índia, não é? Aqueles que escreveram um artigo, como disse ali o presidente da CPI, o Omar Aziz, o título do artigo do ex-ministro Ernesto Araújo foi Comunavírus. E ele falou, não tem nada a ver com a China. Só isso. Bom, seu destaque. O meu destaque é exatamente com relação a esse depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né? Foi muito cobrado, sem dúvida alguma, uma artilharia voltada
para ele o tempo todo, e ele acabou deixando numa situação bastante desconfortável mesmo o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por conta de ter sido o ministro que ficou mais tempo à frente desta pasta do Ministério da Saúde, e vai ter que dar explicações, principalmente com relação a essa questão do percentual comprado dentro do sistema COVAX de 10%. Essa foi uma decisão, segundo Ernesto Araújo, do ministro, do Ministério da Saúde, de comprar apenas 10% de doses suficiente para atender apenas 10% da população brasileira. Esse é um problema muito grande, sem dúvida, e ele vai ter que dar explicações e, segundo a assessoria do próprio ex-ministro Eduardo Pazuello, ele vem com tudo, vem com absolutamente toda a artilharia e não vai arredar não, vai falar tudo que tem para falar, e o depoimento dele é hoje e é, sem dúvida, muito aguardado, não só pela oposição, mas pelos governistas também, para ver o que é que ele vai responder com relação a algumas perguntas. Ele tem habeas corpus, já falamos sobre isso, que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele pode ficar em silêncio com relação a algo que possa incriminá-lo, mas ele precisa falar a verdade sobre o comportamento do presidente da República, sobre a questão compra de terceiros, de insumos, a questão do Amazonas, por exemplo, a falta de oxigênio, tudo isso ele vai ter que explicar hoje. E mais uma vez, o que ficou, de certa forma, como tema central dessa questão da CPI foi a questão da hidroxicloroquina, cloroquina, relacionamento com a China, o que me leva a um questionamento que foi levantado, inclusive, por um senador de Rondônia, que me chamou muita atenção, que é o Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, que disse assim: olha, essa CPI realmente é uma vergonha, porque é uma CPI da cloroquina, é uma CPI da hidroxicloroquina. Ninguém levantou até agora, por exemplo, os escândalos de corrupção. Quantos contratos bilionários o governo federal fez durante a pandemia, os governos estaduais fizeram, os municípios fizeram contratos, superfaturamentos, possíveis propinas para autoridades, agentes públicos, e até agora ninguém falou absolutamente nada disso. Estão centralizando o debate em algo completamente superficial, pelo menos por enquanto, que é a questão da hidroxicloroquina, se ela é funcional, se não é funcional, por que comprou, por que não comprou. A carta da Pfizer, quem escreveu, quando não escreveu, quando é que foi feito, como é que foi feito, como é que não foi feito. Quer dizer, não tem um foco. E o mais interessante é o seguinte, com relação a tudo isso, isso diz o senador lá para o Rondônia, que eu achei muito interessante mesmo, Lá atrás condenam a questão falam que o governo federal não comprou vacina da Pfizer, que deveria ter comprado, apesar da própria Pfizer dizer que não tinha segurança jurídica para comprar vacina nenhuma. Para comprar vacina nenhuma não era momento, não tinha segurança jurídica, mas tudo bem, pode comprar vacina. Não tem segurança jurídica, não vai dar segurança se tiver reações para os brasileiros com relação à vacina, que já vinha apresentando algumas reações com relação à vacina da Pfizer. Pode comprar, a vacina pode comprar, não preocupa com a segurança não. Agora estão discutindo qual a segurança da hidroxicloroquina. Tem que ter segurança. Não, hidroxicloroquina tem que ter segurança. Cloroquina tem que ter segurança. Quer dizer, então, é algo que a gente vê que é um teatro o tempo todo. A CPI da Covid é um teatro o tempo todo. Você me falar que o presidente, eu tenho uma falha, posso ter uma memória fotográfica de uma série de coisas, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de guardar nomes. Eu vou pedir ajuda do Lúcio. O presidente é Osair? Como que é o nome dele, o presidente da CPI? Osair? Renan Calheiros, não. Não, o presidente. Renan Calheiros é o relator. Osair, o presidente da CPI lá é Omar Aziz. Omar Aziz, Omar Aziz, entendeu? Cobrar satisfações, dizer o seguinte: olha, esse ministro, você está mentindo aqui na CPI, você não pode mentir aqui na CPI. Olha quem é que está cobrando, Quem é que está cobrando do ex-ministro das Relações Exteriores uma conduta ética, verdadeira, justamente quem está envolvido num processo sendo investigado no Supremo Tribunal Federal de desvio de 260 milhões de reais. A esposa já foi presa, 3 irmãos presos por conta exatamente de propina, um baú de processos para todo lado. Esse é o presidente da CPI da pandemia. Aí quando ele para de falar, vem Renan Calheiros. Vem o próprio Renan Calheiros, quer dizer, a nata podre da política está ali, de certa forma, pedindo explicações de moralidade, pedindo explicações de atos, possíveis atos de irresponsabilidade, de crime de responsabilidade. Como é que eu vou acreditar numa CPI dessa? Você está entendendo? Quer dizer, então, isso é um teatro, vai seguir assim até o final, para que realmente, quando isso terminar, eles puderem ter, sobretudo, ferramentas
né, para poder negociar cargos e pressionar cada vez mais o governo federal. Essa é a leitura que eu tenho, pelo menos do jeito que a CPI está sendo levada por estes figurões ali na CPI da Covid. Eu não tenho outra leitura que não seja essa. É isso. Eu só quero observar aí que o senador Marcos Rogério, que o professor Haroldo elogiou bastante aí, ele também fez o teatrinho dele, né? Ele fez o teatrinho sob o ponto de vista dele, né? Marcos Rogério. Pelo seguinte, porque ele é da linha governista lá dentro da CPI. Olha, tem que investigar as verbas federais que foram para os estados e os municípios. É lógico que tem que investigar. Teve alguma coisa de errada? Teve corrupção? Tudo bem. Tem que se punir os culpados. Agora, a CPI, eu vou dizer o seguinte, ela tem foco, sim. Ela tem foco por quê? Ela tem foco porque ela está investigando, tem esses problemas aí da extensa capivara dos integrantes da CPI? Tem também, mas uma coisa, outra coisa... Eles não decidem sozinhos. Não decidem sozinhos. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, eles estão investigando também o seguinte, está discutindo a cloroquina? Sim, né? Mas também estão querendo saber o seguinte, olha, por que é que falta tanta vacina aqui no Brasil? Teve a história lá da COVAX Facility, né? Que o ex-ministro das Relações Exteriores colocou o problema no colo do Eduardo Pazuello. Falou, olha, ele podia ter comprado 50%, só que Eduardo Pazuello resolveu comprar só 10% das vacinas. Isso daí é o seguinte, são milhões e milhões a diferença entre a não compra, né? Compraram 40% a menos das vacinas. E aí o seguinte, aí ajuda um pouco a explicar. O que aconteceu com a Pfizer. E quem está dizendo sobre a Pfizer não sou eu. Foi o rapaz lá da ala ideológica do Planalto, o ex-secretário de imprensa da Presidência da República, o Fábio Weingarten. E aí o seguinte, só destacar novamente aqui, olha, eu fiquei assim impressionado com esse depoimento do Ernesto Araújo. Ele mudou a realidade, né? A senadora Cátia Abreu tocou nesse ponto. O homem que escreveu o artigo com o título Comunavírus, não, eu nunca atrapalhei, não, nunca critiquei a China, nunca fiz nada contra a China, eu não contribuí para uma crise diplomática. Ele andava com uma metralhadora giratória contra a China, né? Criou problema com o embaixador chinês. Então é o seguinte, é como o presidente lá da CPI, que o Haroldo pediu ajuda aqui porque não lembrava o nome dele, né? O Omar Aziz, falou, olha, nós estamos aqui buscando a verdade, né? Ou seja, tipo assim, para de mentir, senhor Ernesto Araújo. Nós estamos aqui buscando a verdade. Olha quem está dizendo isso, Lúcio. Entendeu? Só um minutinho, Haroldo. Um cara que está envolvido em 260 milhões de reais. Eu não vou abrir debate com você, Haroldo. Parece que você é conivente com esse tipo de coisa. Isso me incomoda. Isso me incomoda. Quem é conivente? Me parece, quando você fala isso, olha, você está se colocando como se fosse de verdade. Não confunda as coisas. Eu não consigo. Você está querendo dizer que eu sou conivente. Pois é. Professor, você está defendendo a CPI. Por que o senhor insiste em querer me atacar pessoalmente? Não, eu não vou discutir com você. Eu não vou discutir, eu vou só concluir o meu raciocínio. E eu quero falar sobre democracia. Olha, como é espetacular o regime democrático, né? É espetacular. Por exemplo, dias atrás, não faz muito tempo, queriam tocar fogo no Supremo, né? Queriam invadir o Supremo com um sargento e um trator, né? Colocaram isso, né? Queriam o seguinte, ameaçaram ministros, familiares dos ministros do Supremo, e agora o seguinte, olha só que beleza o regime democrático. Agora é o próprio Supremo, né, que vem e dá socorro ao ex-ministro Eduardo Pazuello, dando a ele as garantias individuais para poder ficar em silêncio nesse depoimento da CPI da Covid lá no Senado. Então é o seguinte, é isso que a gente sempre fala, porque é isso que a gente critica quando defendem a volta da ditadura, a volta do AI-5, não é isso? E o seguinte, é preciso valorizar, fortalecer e prevalecer as instituições. Se não fossem as instituições, por exemplo, o senhor Eduardo Pazuello estaria em dificuldades. No entanto,
ele obteve lá as garantias individuais para poder ficar em silêncio naquilo que ele puder criar provas contra ele, né? Não, entendeu? eu não, só deixar bem claro, eu não fiz nenhum ataque pessoal a você de forma alguma. Eu quero só deixar bem claro assim que quando você constrói essa sua narrativa, é uma narrativa que, para quem está assistindo, interpreta que você está defendendo. É uma narrativa de defesa do Omar Aziz e uma narrativa de defesa do Renan Calheiros, do relator, e uma narrativa de defesa de bandidos, de corruptos, pessoas que têm centenas de processos que estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. Se tem alguém conivente aqui, esse alguém é você. Peraí, deixa eu só... Não, eu só estou colocando pelo seguinte, porque você me atacou. Você me atacou dizendo que eu era conivente. Eu não sou conivente. Aqui eu já critiquei Lula, a roubalheira do PT. Agora, conivente eu não sou e eu não admito esse tipo de observação em relação a mim. Ponto. Eu não só disse, eu só pontuei dessa forma, né? Eu só estou respondendo essa ilação que você fez. Gente, vamos ficar no âmbito das opiniões, da discussão do assunto, até mesmo para o nosso telespectador ali de casa ganhar, né, com esse debate, ele colher informações de um lado, colher do outro e poder também ter essa discussão saudável em casa, com os amigos, é o mais com importante, a família. Né? Você tem mais alguma coisa para falar? Não, exatamente, não existe agressão nenhuma, pelo contrário, faço o contraponto da narrativa. Eu estou dizendo... Agrediu, sim. Não agrediu. Agrediu sim. Não venha me chamar de conivente com esse tipo de coisa. Não me ligue uma coisa com essa. Não, olha, não me meça. Bom, não vou falar mesmo. Não vou falar porque eu não sou conivente com isso. Vamos encerrar então por aqui, gente? Para acalmar os ânimos, porque o papel do A Notícia de Frente é ter um debate saudável. A gente respeita muito você, nosso telespectador. E com responsabilidade. Com responsabilidade. Sempre. Né? Não com baixaria. Lúcio, obrigada, bom dia. Ok. Obrigada, Haroldo. Bom dia a todos, um excelente dia.